Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil. Esse é o quadro Recomendação da Semana, onde todas as terças-feiras eu tento trazer para você alguma ação aqui do Brasil que possa estar boa para você investir, para você poder montar a sua posição, visando o longo prazo, uma valorização do papel e também o bom recebimento de dividendos. Para essa semana eu separei as ações da WIS, uma corretora de seguros. Você que gosta de acompanhar os ensinamentos da turma do Barsi, do setor Best, sabe que o setor de seguros é um nicho do setor financeiro que tende a ser mais resiliente na bolsa de valores, tende a ser um setor blindado, sofrendo menos, podendo trazer uma maior segurança para sua carteira. Antes da gente se aprofundar aqui na análise do gráfico, eu sempre menciono para você que a nossa ideia de investir em ações no longo prazo é ser um pequeno sócio de grandes negócios. Nesse sentido, a gente fica monitorando as ações das boas empresas para poder comprar esses papéis quando eles estão baratos. Aqui no site Investidor 10, a gente consegue ter uma série de informações importantes de forma processada, mastigada, resumida, para que você não precise pesquisar e fazer essas contas na mão. O site Investidor 10 realmente é uma ferramenta profissional que tende a te ajudar muito na análise de ações. Vou deixar para você o link aqui na descrição desse vídeo para você poder acessar o Investidor 10, conhecer mais sobre o site, poder fazer a sua assinatura da ferramenta Pro e ter acesso a esses dados à palma da sua mão para que você tenha mais assertividade na sua decisão de investimento. Primeiro indicador que eu recomendo que a gente dê uma olhada é a margem líquida, porque é muito importante que a gente invista em companhias que gerem retorno, em companhias que gerem lucro. Nesse sentido, eu acredito que a margem líquida é o indicador mais importante, porque ele vai nos mostrar o que vai sobrar de dinheiro em caixa da companhia depois dela pagar tudo o que ela precisa para funcionar. Eu tenho um parâmetro que eu prefiro que a margem líquida da companhia seja pelo menos acima de 10%. Aqui, na média da empresa, muito importante, a gente vê que beira os 16,5%, analisando os últimos 10 anos. Importante que a gente consiga analisar um prazo, um horizonte de tempo maior, para ver como que a companhia tem se comportado ao longo do tempo. E nesse momento, a margem líquida da WIS ela é quase 13%, ou seja, acima desse nosso filtro, desse nosso padrão de 10%, a gente entende que a companhia ela tem um bom operacional, ela consegue operar no positivo, dando a chance da gente ser um pequeno sócio de um bom negócio lucrativo. Outro indicador bastante interessante de rentabilidade que você pode dar uma olhada é o ROI, que ele vai dar para a gente uma ideia sobre o retorno sobre o investimento. Como a gente fala de uma ação negociada aqui no Brasil, acredito que pode ser prudente você comparar o ROI com a nossa Selic. Hoje a nossa Selic é acima de 14%, porém a WIS trabalhando com ótimos retornos. Uma média aqui de 42%, atualmente quase em 30%. Então a gente entende que colocar o dinheiro na companhia tende a trazer um bom retorno para o acionista. Uma vez que a gente viu que a companhia é lucrativa, que passou nesse nosso filtro, é muito importante que a gente analise o tamanho da dívida da empresa. O maior medo do investidor de longo prazo pode ser colocar o seu dinheiro numa companhia que venha a falir no médio a longo prazo, e quando a gente consegue analisar o endividamento, a gente consegue minimizar esse risco. Quando a gente fala de dívida bruta, eu prefiro que a média histórica não ultrapasse 1 para 1. A gente vê aqui que em 2022 nós tivemos um pico, mas não ultrapassando 1 para 1. Por quê? Porque até 1 para 1 o patrimônio líquido da companhia consegue cobrir todo o seu endividamento, deixando a companhia solvente. E agora, mais recentemente, a gente vê que o endividamento bruto ele baixou de 0,7, ou seja, toda a dívida não compromete mais do que 70% do patrimônio líquido. Aqui na dívida líquida em relação ao patrimônio, quando a gente considera o caixa disponível da companhia,
a gente vê que esse endividamento ele é bastante reduzido, comprometendo 14% do patrimônio líquido da companhia. Então a gente entende que, nesse momento, a dívida não chega a preocupar, não chega a colocar em grandes riscos o operacional da UIS. Uma vez que a gente observou que a companhia passou nos nossos filtros, sendo lucrativa e apresentando um baixo endividamento, é importante a gente dar uma olhada nos múltiplos para entender se o preço de cotação não está muito esticado, muito tenderia a ser o valor justo de mercado. A gente vê que a UIS trouxe um lucro por ação de R$1 nos últimos 12 meses, o papel hoje negociando perto aí de R$6, nós teríamos uma ideia de PL, de retorno do nosso investimento em quase 6 anos. É um PL baixo, é um PL interessante. Eu prefiro investir em companhias com PL em até 10 ou 15 anos no máximo, para que a gente não tenha uma ideia de que o preço esteja muito descolado do que tende a ser o valor justo de mercado. Valor justo, que a gente pode ter uma ideia pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação, quando a gente divide o patrimônio líquido pelo número de ações negociadas na bolsa, a gente tem uma ideia que o preço justo da UIS poderia ser R$ 3,42. Com o papel negociando perto de 6, a gente tem um PVP, um preço sobre o valor patrimonial na casa de 1,74, ou seja, com um ágio de 74% acima do que tenderia a ser o preço justo. Mas o PVP, dentro dos meus critérios aqui, dentro dos meus filtros de avaliação, para não ultrapassar o 2, porque acima de 2 a gente entenderia que a gente poderia pagar um preço acima do dobro do que poderia ser o valor justo de mercado. Importante também para a gente que vai investir em ações no longo prazo, de olho em dividendos para gerar renda passiva, a gente vê que a média da UIS supera os 6%, que é um filtro mínimo que o mercado gosta de aplicar, de escolher de companhias para se proteger pelo menos contra a média de inflação, e atualmente a UIS pagando 8,5%. O yield hoje da companhia não supera a nossa Selic, na casa de 14,25%, mas quando a gente analisa a média histórica, não chega a ser um dividendo ruim. A companhia pagando bons dividendos, e quando a gente consegue eventualmente essa oportunidade de comprar o papel barato, no longo prazo, além de poder surfar com uma valorização, a gente tende a ter uma posição melhor para o recebimento de dividendos, no caso da companhia aumentar a sua lucratividade e aumentar o seu payout. Esses números aqui eu acho importante passar para você. Então, hoje, o endividamento total da companhia é de 346 milhões, só que ela tem disponível em caixa 270 milhões, ou seja, fica um déficit, uma dívida líquida de 76 milhões. Porém, esses 76 milhões, ele é apenas 14%, como a gente pode ver no indicador lá em cima, em relação ao patrimônio líquido da companhia. Ou seja, a dívida sob controle, diminuindo bastante o eventual risco de falência ou mesmo alguma complicação no operacional, no caixa da companhia. Uma vez que a gente viu os números, os fundamentos da companhia e entendeu que a UIS apresenta bons números, que pode ser uma boa oportunidade, a gente pode compilar esses números com o gráfico. Para você que gosta de investir no longo prazo, recomendo que você opere no gráfico semanal. É um gráfico que desenha muito bem as regiões de interesse do mercado e também ele acaba excluindo alguns ruídos que a gente tem no dia a dia. Fica mais fácil de você entender quando eventualmente o papel ele pode estar barato. A gente vê que as ações da UIS em março de 2024 chegaram para fazer esse topo, essa resistência importante ali na casa de R$ 7,00, e de março de 24 até o começo de 2025, o papel sofreu quase que um ano inteiro. Nós tivemos uma desvalorização de 30% até o começo de 2025. Nesse momento, poderia ser a oportunidade dourada, que é aquilo que eu te falei, a gente fica monitorando as ações das boas empresas e fica de olho para aproveitar as oportunidades de comprar esse papel quando ele fica mais barato. Olha que interessante, aqui em janeiro de 25, então, nós tivemos uma forte entrada dos compradores, depois o mercado corrigiu, agora em abril nós tivemos um teste de novo da região de 5,50.
essa região entre 5,50 até 5,30, a gente vê que já funcionou como suporte no final de 2022 e desde junho de 24, o segundo semestre inteiro do ano passado foi uma região importante de suporte, despertando o interesse dos compradores, tirando, obviamente, a exceção que nós tivemos aqui, um mergulho, um fundo mais acentuado em janeiro de 25. Mas nesse momento nós tivemos uma entrada aqui dos compradores em 4,90, o mercado já fazendo um topo mais alto, a correção já apontando para um fundo acima do fundo anterior e nesse momento o papel ele segue subindo, apontando para um potencial rally de alta. Aproximando agora um pouco para que a gente consiga fazer uma análise mais detalhada dos candles, a gente vê essa região importante de suporte, despertando o interesse dos compradores nos últimos meses, e algumas semanas atrás nós tivemos essa vela que é um Dragonfly Doji, indicando uma potencial entrada dos compradores, principalmente porque na semana passada nós tivemos o candle de fechamento acima da máxima desse Dragonfly Doji e nessa semana o mercado também já trabalhando em alta. Quando a gente combina a formação, esse potencial gatilho de compra numa região que tende a despertar o interesse dos compradores, pode deixar a nossa entrada, a nossa call mais assertiva para um eventual movimento de alta. A gente considerando como parâmetro esse último topo importante que nós tivemos em março de 24, desse ponto da casa de R$ 6 até os R$ 7 praticamente, para um movimento aí esperado de médio prazo, a gente pode ter uma valorização interessante de 18% das ações da UIS. Então você que está procurando boas companhias para poder investir na Bolsa de Valores aqui do Brasil para essa semana, acredito que vale a pena você dar uma olhada nas ações da UIS Seguros, por todo esse contexto que eu acabei de passar para você, a companhia apresentando bons números e com uma movimentação interessante no gráfico aqui, desenhando-se uma tendência de alta para o médio prazo. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e eu faço o convite para você se inscrever aqui no canal, que tem muita aula bacana para você ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.